E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Esther, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Queridos, existem certas coisas na nossa vida, certas decisões, certas oportunidades que nós precisamos aproveitar, que é só orar e ir. Mas existem certas coisas que precisam de um preparo. E é por isso que às vezes a gente espera mais por essas coisas, porque Deus nos prepara, porque sem esse preparo a gente não consegue alcançar o objetivo que a gente precisa. A gente vai ver aqui que nessa época que está sendo contada aqui nesses capítulos de Esther, aqui no capítulo 1 e 2, a rainha Vasti, que era casada com o rei Assuero, ela desagrada ele aqui em uma certa ocasião. E aí, hora que passa o furor, do Assuero, ele lembra dela e aí fica sem saber o que fazia. E aí chega os jovens, para ele e fala: olha, traz moças para o reino, moças virgens de boa aparência, formosas, bonitas. E aquela que agradar o coração do rei, você coloca para reinar no lugar de Vasti. E aí esse pedido parece bom aos olhos do rei. E aí então ele envia a mensagem que era para juntar as moças bonitas, as moças virgens, que ele ia escolher uma nova rainha para reinar com ele ali no lugar de Vasti. E aí o Mordecai, que cuidava da Esther, falou: vai, o versículo 7 vai dizer: ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, Então agora Esther vai se preparar. E a Bíblia não fala que foi uma preparação rápida, não. Passar uma maquiagem, trocar uma roupa e ir. A Bíblia fala que elas ficaram, ela, e as outras moças ficaram 12 meses passando por um tratamento de beleza para se apresentar ao rei. Olha que coisa chique, irmãos. Beleza. E aí fala que ficou 6 meses se tratando com óleo de mirra e mais 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos, que era de uso, assim, de costume entre as mulheres. Então, queridos, não se preocupe se tem algo na sua vida que está demorando um pouquinho mais. Mas você está sendo preparado, Aqui no lugar de Esther, ela estava recebendo um embelezamento. No seu caso, às vezes você está desenvolvendo força. No seu caso, você às vezes está desenvolvendo a paciência, No seu caso, às vezes você está aprendendo a agir sem ser no impulso. Então, o Senhor precisa nos tratar certos momentos, para que a gente consiga entrar na porta que Ele vai abrir para nós. Porque às vezes Esther, talvez ela já pudesse ter se apresentado para o rei logo de cara, mas ela não seria escolhida, sabe? Porque ela precisava passar ali por aquele tratamento, ficar bonita, ficar cheirosa. E aí quando o rei bateu o olho nela depois do tratamento, desses 12 meses aqui que ela ficou se preparando, ele falou: é ela. É Esther, ela foi escolhida, ela foi feita rainha. Então compensou, queridos, o tempo que ela esperou. Talvez ela tenha ficado ansiosa, não sei como era a relação dela com as outras moças, mas às vezes era uma relação de competitividade, sabe? Não deve ter sido fácil. Várias moças ali se preparando, todas para um mesmo homem, Eu acredito que não deve ter sido fácil. Todas elas estavam disputando
só um rei, né? Mas ali dentro deve ter tido inveja, ali deve ter tido discussão. Certo é, queridos, que quando a porta abriu, Esther passou por ela. Esther aguentou ali o processo dos 12 meses e Esther foi escolhida pelo rei. E no momento certo, o reinado dela cumpriu um propósito, porque nós vamos ver alguns versículos, né, um capítulo aqui mais para frente, que o povo de Deus sofreu ameaça, né, por parte de Amã, que era assim, com o rei, era a chegada do rei. E aí Amã começa a pretender matar todos os judeus. E agora o rei deixa. Então Esther se prepara novamente, coloca o povo judeu para jejuar, para orar junto com ela. Se não me engano, foram por 3 dias. E ela se apresenta ao rei. E o rei fala, olha, pode pedir que eu vou te conceder o que você me pedir. E aí ela chega e explica para o rei o que Amã estava pretendendo fazer. E ela fala, olha, ele está querendo matar todos os judeus. Eu sou do povo judeu. E aí o rei agora vai ficar enfurecido. E a forca que Amã tinha preparado para Mordecai, que era aquele que criava a Esther, o próprio Amã é enforcado nela. Então, através ali do reinado de Esther, Deus livra todo o povo judeu de ser morto. Então, o Senhor preparou a Esther e colocou ela ali naquele cargo por um propósito específico. Era chique ser rainha, era chique, era legal. Só que Deus tinha um propósito maior. Então entenda isso. Se Deus está te preparando, se Deus está te fazendo esperar, é porque Ele tem um propósito maior do que aquilo que você está pensando. Talvez Esther já tinha pensado, eu vou ter minhas responsabilidades, né, como rainha e tudo mais, mas vai ser maravilhoso. Mas talvez nunca tenha passado na cabeça dela que através do cargo que Deus colocou na mão dela, vamos dizer assim, do poder que Deus colocou na mão dela, ela conseguiria livrar todo o povo de ser assassinado por Amã. Então, acredite, creia, que quando Deus te prepara para algo, Ele tem um propósito naquilo. Deus não faz coisas sem propósito, sem sentido. Deus não é igual a gente que faz as coisas só porque Ele quer. Não, tem um propósito em tudo. Então, creia nisso. Se você está passando por um processo de espera, passa tranquilo, passa descansado no Senhor, porque no momento certo a porta vai se abrir, você vai passar por ela e vai ser bênção. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor sempre nos prepara, Pai, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós precisamos, meu Pai, ser obedientes a Ti, meu Pai, e nos esforçar para nos preparar. Então que neste dia, meu Deus, a gente não despreze a Tua correção, que a gente não despreze o tempo de espera, que nós entendamos, Pai, que o tempo de espera, que a correção, que a preparação, ela é tão importante ou mais importante do que chegar lá, Pai. Porque não adianta nós chegarmos onde o Senhor precisava que nós estivéssemos e nós não estarmos preparados, meu Deus, para o cargo que o Senhor tem para nós. Mas a partir do momento que nós abaixamos a nossa cabeça e suportamos com fé a prova, o tempo de espera, quando a porta se abre, Pai, nós estamos preparados para passar por ela. Então, Senhor, nos dá fé para suportar o tempo de espera. Nos dá fé, meu Pai, para suportar o Senhor nos moldando, porque no momento certo nós teremos vitória em Ti e cumpriremos o nosso propósito. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!